Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar do tabuleiro Ouija, seja por casos bizarros ou por filmes de terror. Mas você já se perguntou qual a verdadeira origem dele? Pois eu estou aqui para falar tudo sobre a origem do tabuleiro Ouija. O tabuleiro Ouija surgiu nos Estados Unidos no século XIX e foi um movimento iniciado pelas irmãs Fox, 3 médiuns que foram de suma importância para a espiritualidade e que diziam que era possível se comunicar com espíritos através de batidas. Na época, o espiritualismo ganhou força entre famílias que buscavam um tipo de conforto, principalmente por conta da guerra que acontecia no país e que fez muitas famílias perderem algum ente querido. A ideia de que espíritos podem transmitir mensagens acabou servindo de consolo para muitos. Com o crescimento do espiritualismo, também crescia uma demanda por métodos mais acessíveis de se comunicar com o além. Na época, existia o método mesas girantes, também conhecido como mesas falantes ou dança das mesas. Uma espécie de sessão espírita onde se acreditava que espíritos poderiam se comunicar movimentando as mesas. E funcionava do seguinte modo: os participantes se sentavam ao redor de uma mesa e colocavam a mão nela, esperando que a mesa se movesse. Outro método muito comum era improvisar uma espécie de alfabeto para receber mensagens. Mas muitos achavam ambos demorados e muito complexos para quem não tinha a mediunidade aflorada. Com isso surgiu a ideia de criar algo muito mais simples. E foi aí que decidiram criar o tabuleiro Ouija, um método que prometia respostas rápidas e claras sem a necessidade de ter um médium. Em 1890, o tabuleiro Ouija foi patenteado por Elijah Bond e Charles Kennard. E ele foi descrito inicialmente apenas como um jogo, mais uma forma de entretenimento. A origem do nome Ouija também é misterioso. Tem pessoas que acreditam na versão de que esse nome teria sido sugerido do próprio tabuleiro durante uma das primeiras sessões realizadas com o tabuleiro Ouija. Já outros acreditam na versão de que esse nome seria simplesmente a junção de 2 palavras que significam sim, porém em idiomas diferentes. Oui em francês e Ya em alemão. O tabuleiro então começou a ser comercializado pela Kennard Novelty Company e foi um grande sucesso de vendas, com o marketing apelando tanto para o lado mais espiritual quanto para o lado apenas da diversão, prometendo respostas do passado, presente e futuro. Sua origem foi voltada para o entretenimento, mas apesar disso, as pessoas estavam começando a levar o Ouija com muito mais seriedade do que os criadores pretendiam. Com o tempo, histórias começaram a surgir ligando o tabuleiro com fatos sobrenaturais. Mas tudo mudou mesmo com a chegada de William Foote, um funcionário da Kennard Company que, em 1898, se tornou o principal responsável pela fabricação do tabuleiro, após Charles Kennard perder
a liderança da empresa. William percebeu que o potencial do tabuleiro poderia ir além do que um simples jogo para passar o tempo. Então, ele começou a comercializar o Ouija como algo não tão inocente e ligado a forças ocultas. Durante a gestão de William, as vendas do tabuleiro Ouija dispararam. E durante o início do século XX, o tabuleiro se tornou a grande sensação do momento entre famílias e amigos e é vendido como um produto para todas as idades. Mas, muito provavelmente, o que deu ainda mais o que falar para esse lado mais oculto do Ouija foi a misteriosa morte de William Fuld. Em 1927, William desviveu de uma forma trágica enquanto supervisionava uma obra em sua empresa. Para muitos, o desvivimento de William foi visto como um tipo de maldição, fazendo muitos acreditarem ainda mais no lado sobrenatural do Ouija. Mas podemos dizer que o negócio começou a mudar mesmo nos anos 70, mais especificamente em 1975, ano de lançamento do filme O Exorcista, que mudou a visão do mundo sobre o tabuleiro Ouija para sempre. Após o filme, o Ouija deixou de ser tido apenas como um simples jogo inofensivo e passou a ser temido, principalmente por religiosos que classificaram o Ouija como porta de entrada. E alguns relatos contribuíram para a nova reputação do Ouija. Inclusive, o filme O Exorcista ele é inspirado em um caso real que teve a participação do tabuleiro Ouija e eu já fiz um vídeo só sobre esse caso e eu vou deixar nos cards, no link e em qualquer lugar possível. Então, depois vai lá e assiste. Atualmente, o tabuleiro Ouija tem uma visão mais ambígua na cultura popular. Enquanto muitos ainda tratam o Ouija como algo que ninguém devia mexer, porque pode ser um portal para outro mundo, para mundos ocultos, algumas pessoas ainda tratam o Ouija apenas como algo mais de entretenimento. E o que você acha disso? Você é do time que acha que o tabuleiro é sim uma coisa muito perigosa que ninguém deveria mexer, ou você é mais do tipo cético que acha que não tem nada a ver, é só um brinquedo e é isso? Comenta aí que eu vou amar saber sua opinião sobre isso. Se inscreva, né? Por que não? E até o próximo vídeo.